Salve, salve, alunos! Estamos de volta para fazer aquela revisão Rapidex, não é isso? São 5 minutos. Joga na tela, acompanha comigo. Pois é, agora há pouco nós estávamos falando sobre a conquista da América, que foi o nosso tema da nossa aula. E aí falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, a bula intercoiteira, também falamos sobre a chegada de Colombo na América em 1492. Bom, o Tratado de Tordesilhas, que é de 94, assinado entre Portugal e a Espanha, dividia as conquistas entre os dois países que, diga-se de passagem, era a maior potência daquela época, tá bom? O tratado definia como linha de demarcação, olha aí, o meridiano 370 léguas, porque antes a bula intercoiteira era 100 léguas. Temendo que poderia perder algumas de suas ilhas no Atlântico, Portugal questionou com o Papa Alexandre VI e ele alterou de 100 para 370 léguas, tá certo? A oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Fechou? Ali estava situada a meio caminho entre essas ilhas, então portuguesas. E as ilhas de Caraíbas, descoberta por Colombo. Então, entre uma ilha espanhola e uma ilha portuguesa, se passou ali o Tratado de Tordesilhas. E aí, claro que durante a nossa aula, estávamos falando sobre as civilizações da América, os maias, os incas e os astecas, certo? Bom, a civilização maia se desenvolveu na península de Yucatán, na América Central, em pleno século VII, tá bom? E olha só a economia maia, plantavam o milho, o feijão e a batata doce. Eles desconheciam o uso do ferro, da roda, do arado e também o transporte de animal, tá bom? A sociedade maia era dirigida por um sacerdote poderoso ou por sacerdotes poderosos, tá bom? Isso dos maias. E os astecas? Também se desenvolveu na região do atual México em século XII. Enquanto essa daqui foi o século VII, o outro século XII, ou seja, muito mais lá na frente. Os astecas eram governados por um rei poderoso que vivia na cidade de Tecnotitlán, que é atual México. Também plantavam o milho, o feijão, o cacau, o algodão, o tomate e o tabaco. Dominavam as técnicas da ourivesaria, da cerâmica e também da tecelagem, diferentemente dos maias, tá bom? E aí, para finalizar, nós temos os incas. Essa civilização ela se desenvolveu na região hoje que se encontra os países atual, o Peru, a Bolívia, o Equador e o norte do Chile. Olha que bacana! Alcançou seu esplendor no século XIV. Então, quem viveu bem antes mesmo foram quem? Os maias. Depois dos maias, os astecas, século XII, né? Maia, século VII, astecas, século XII e os incas, século XIV. Show? O Império Inca chegou a ter 20 milhões de habitantes. Que absurdo, né, aluno? Muita gente. Eles também plantavam o milho, a batata doce e o tabaco. Desenvolveram a tecelagem, a cerâmica, a metalurgia do bronze e também do cobre. Sabiam trabalhar com metais preciosos, assim como o ouro e também a prata. Então, legal. É bom que vocês aprenderam agora esse período dessas civilizações. Maias, século VII, Azteca, XII e os Incas, século XIV. Tá certo? Bom, essa foi a nossa revisão. Eu vou deixar vocês agora, que daqui a pouco eu volto para fazer a correção das atividades, tá bom? Tenha calma, se tranquilize, não há o porquê de se desesperar, que nós vamos responder bacana com vocês. Traçar. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Estamos de volta para fazer a correção das atividades, tá bom? Então, vamos lá, preste atenção.
Muita concentração agora, porque nós vamos responder essas questões com tranquilidade, tá bom? O que diz a primeira questão? Joga no quadro. Assinado entre Portugal e Espanha, dividia as possíveis conquistas, as novas conquistas entre os dois países. Vejam, foi celebrado, foi assinado entre portugueses e espanhóis. Aluno, de quem nós estamos falando? Letra A, Tratado de Tordesilhas. Letra B, Tratado de Madrid. Letra C, Tratado de Ildefonso. Letra D, Tratado de Badajoz. Ou letra E, Tratado de Petrópolis. Nossa! São vários tratados, não é isso? E todos esses tratados aí, eles são reais, tá? Eles existem, eles existiram, na verdade. Existiram. Aí o período... E uma curiosidade, entre Portugal e Espanha também foram vários acordos assinados. Acordos assinados, acordos celebrados, não faz. Mas aí, eu sei que de Petrópolis foi entre Portugal e Espanha. Badajoz também, Santo Ildefonso também, Madrid também e Tordesilhas também. Vê aí. Só que está se falando na pergunta que dividia as possíveis novas conquistas entre os dois países. Bom, então, 4 desses tratados aqui, eles irão acontecer depois do tratado principal, ou do mais velho. Não é isso? Bom, de quem nós estamos falando? Resposta? Tratado de Tordesilhas, senhores. Deixa eu fazer aqui uma observação para vocês. Bom, se o Tratado de Tordesilhas ele foi assinado em 1494, é o primeiro. O de Madrid é de 1750. O Santo Ildefonso é de 1777. O Badajoz, eu creio que é de 1765. 60 alguma coisa, vamos colocar assim. O de Petrópolis é de 1903. Bem próximo. Então, é o acordo mais antigo, que é o Tordesilhas. 1494. Fechou? Próxima questão. Ela diz o seguinte. Os astecas e os incas, vejam, não foram eliminados nem expulsos pelos conquistadores espanhóis, certo? Devido a quê? Letra A, devido ao respeito que os colonizadores tinham pela cultura, e por acaso o colonizador teve algum respeito? Pela minha explicação que eu dei para vocês, não, né? Letra B, a eles terem se associado aos colonizadores na exploração dos povos mais fracos. Também aconteceu isso? Não se associaram, mas foram utilizados, né? Diferente. Devido à existência do ouro e da prata nas regiões que eles ocupavam e ao interesse dos colonizadores em explorá-los enquanto mão de obra. Também teve isso daqui. Devido à existência de excedente de produtos agrícolas, de produção agrícola e de força de trabalho organizada nessas civilizações. Bom, produção agrícola não teve, mas força de trabalho, sim, teve. Aí nós temos um empate. Tá certo? Letra E. Aos tratados que regulamentavam os crioulos e suas formas de convivência. Opa! Os crioulos já são os espanhóis, nascidos na região da América. Teve isso? Não. Então, podemos avançar para a resposta? Olha aí, muito simples, aluno. Os astecas e os incas, eles não foram eliminados, muito menos foram expulsos pelos conquistadores espanhóis. Devido a quê, professor? Muito simples.
devido à mão de obra, devido à existência de ter muito ouro na região, isso é fato, tanto o ouro e a prata, e eles ocupavam nessas regiões. Os espanhóis, então, tiveram interesse de explorar a sua mão de obra. Enquanto estivesse dando ouro, enquanto estivesse saindo o ouro, a mão de obra era explorada. Tá certo? Astecas e incas. Tá bom? E os maias, professor? Não, os maias viveram no século VI. Século VI, nós ainda estamos na Alta Idade Média. Estamos caminhando para a Alta Idade Média. A igreja está começando a dominar a Europa. Lembra que foi século V. Do século V até o século XV. Né? Já os astecas, 12. E os incas, 14. Então já foi recente isso daí. O mais antigo foram os maias. Fechou? Beleza. Próxima questão. Eita, essa é a questão do Enem. Essa daqui é faca na caveira, hein? Vamos lá para ela. O milho, a batata doce, né? E o feijão são utilizados como alimentos atualmente. Por que foram utilizados como atualmente? Por quê? Letra A. Cultivado como fontes alimentares das primeiras civilizações agrícolas que se fixaram no Vale dos Rios Nilos e Eufrates. Isso há 5.000 anos atrás. Tá bom? Letra B. Cultivado inicialmente na África por volta de 3.000 anos atrás e difundidos no século XV e XVI pelos europeus. Olha aí. Letra C. Alimentos básicos das primeiras comunidades agrícolas que se tornaram sedentárias há 7.000 anos no Oriente Próximo. E letra D. Domesticado por populações que desenvolveram a agricultura na América há pelo menos 6.000 anos atrás. E letra E. Modificados geneticamente por comunidades agrícolas da Europa mediterrânea nos últimos 2.000 anos atrás. Nossa! Lembra? Não é à toa que é uma questão do Enem. Porque ela já requer uma certa paciência, uma certa habilidade para vocês analisarem. Nós estamos falando de comunidade, de sociedades do século VII ao século XIV. Muito tempo. Então, conhecer a origem dos incas, dos maias e dos astecas acaba nos remetendo à sua cultura, à sua economia, à sua política, todo um aparelhamento que um Estado deve ter. E um detalhe, quando os espanhóis aqui chegaram, eles não respeitaram nem os espanhóis e nem os portugueses. Simplesmente foram para cima. Principalmente os espanhóis. São eles que vão dominar tanto os maias, tanto os astecas, como também os incas. Já os portugueses, é a questão dos nossos guaranis, os nossos tupiniquins, né, que estavam no litoral. Tá bom? Os nossos, os goitacazes ali do campo ali da região de Macaé, no Rio de Janeiro. São várias nações indígenas que nós tivemos ali no litoral. E que vão ser consumidos também pelos portugueses. Tá bom? Nessa pergunta, eu creio que ela te chamou a atenção. Não é qualquer uma resposta. Observam? Joga no quadro para a gente fazer uma releitura. O milho, a batata doce e o feijão são utilizados como alimento atualmente. A gente sabe disso. Por que são utilizados? Bom, se você observar, vem para mim. Se você observar, o milho, quando ele foi plantado, as primeiras espigas de milho, nossa, era um caroço, eu tenho aqui a espiga, você contava os caroços da espiga, né? 1, 2, 3, aquela coisa assim bem
coisa pobre mesmo, né? Só que a genética do plantio, ele vai modificando, né? A uma nova safra. Aí já começa a nascer mais grãos. Cara, aqui no Peru, eles ainda plantam o milho negro, que é o milho preto. É o milho preto, exato. Os grãos são pretinho, coisa incrível. E com o tempo, eles vão melhorando a genética. Os caroços podem estar aumentando, como também esvaziando, né, a espiga. Hoje, quando você pega uma espiga de milho toda bonitona, tu não sabe o processo que ela chegou até aqui. Muito tempo. E assim, a produção, tanto da batata doce, como do feijão, da abóbora, da melancia, de tudo, acaba sofrendo uma genética nisso. Os caras descobriram, por exemplo, que a semente da melancia é afrodisíaco. A semente da melancia é afrodisíaco. Você andava por esses ribeirinhos aí e ia pensar que não. Lá na janela tinha um prato cheio de semente da melancia que estava secando para o cara fazer chá para depois tomar. Aí veio a Embrapa de Porto Velho. E não é que a Embrapa criou a melancia sem caroços, sem semente. Aí sacaneou todo mundo, né? Não pode. Mas é isso. É uma questão de genética. Uma melhoria no produto. Tá, aluno? Vamos partir para a resposta? A resposta dessa questão, então, é a letra letra D. Pois é, porque foram domesticados por populações que desenvolveram a agricultura na América. E estamos falando de 6.000 anos atrás. Aluno, quando se fala que a batata doce, o milho e o feijão chegou no que chegou hoje, porque domesticado, porque foi alterado, foi trabalhado por essas civilizações de 6.000 anos atrás. Tá bom? Segue no quadro. Bom, a próxima pergunta é essa daí. Ah, não. Se errar essa daí, cara, tu não vai ganhar o iPhone 12. Não é isso? Vai ter um iPhone 12? Não, né? A capital do Império Inca estava estabelecido aonde? A. Em Curaca. B. Em Cusco. C. Em Calpuli. D. Em Alaque-Unique. Ou em Batabi. Isso aqui é tudo inventado, bicho. Isso não existe. Isso não pode, né? Qual é? É isso que tu sabe, né? Olha aí, também tá fácil. Não pode é colar. Bom, a resposta então nessa questão é a letra B. Beleza. Ótimo então, aluno. E aí, partimos para a última questão. Esse império, ele foi conquistado em 1510, certo? Pelo espanhol Hernán Cortés, que desembarcou na península de Yucatán. Beleza? De qual império nós estamos falando? Para essa resposta aí. Eu estou falando do Império Inca, dos Aztecas ou dos Maias? Ou dos Maias, Azteca, Inca? Ou Azteca, Inca, Maia? Ou Azteca, Maia, Inca? Aí, eu não consegui acompanhar aqui a nossa Yucatán. Né? A nossa Yucatán não conseguiu acompanhar. A resposta, então, para essa pergunta é a letra... Que letra, aluno? Olha aí. São os Incas. Os Incas serão dominados por Hernán Cortés, que fica ali na Bolívia, com o Peru, com o Chile e com o Equador. Infelizmente, acabou a nossa aula. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido tudo sobre essas civilizações da América ou das Américas. Norte, Central e Sul, tá certo? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!